É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilha aí com seus amigos. Independente aí do resultado, né? É muito importante o seu like, a sua inscrição. Vamos falar aí deste jogo do Flamengo. Flamengo que aí oficialmente deixa de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Se havia 1% de chance, agora pode esquecer, 0% de chance de ainda sonhar com um pouquinho daquela possibilidade de brigar pelo título brasileiro. Fluminense fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo e também depois do pênalti, né? Depois que teve o pênalti no final do primeiro tempo, só deu Fluminense, o juiz ali deu mais 5 minutos, deu 2 minutos na verdade de acréscimo, mas foi até os 50 e tantos minutos do primeiro tempo. O Fluminense começou dali já a sua superioridade e no segundo tempo continuou. O Ganso perdeu o pênalti, né? Aquela cobrança lá do Ganso. O Ganso, eu já vi ali mais ou menos que o Ganso ia perder pela movimentação que ele fez. Por quê? Porque o Rossi é pegador de pênalti. Então ele esperou o Ganso, ele veio muito devagar, então provavelmente ele não bateria com tanta força, e foi o que realmente aconteceu. Mas aí acabou que despertou o jogador Paulo Henrique Ganso, que para mim, na minha opinião, e eu acho que para todos vocês aí que assistiram a partida, o Ganso aí foi o grande craque da partida. O cara destruiu o jogo, acabou com o Flamengo. O primeiro gol, uma jogada ali que o Ayrton Lucas tentou sair no meio de vários jogadores no meio de campo, não conseguiu, a bola volta para ele, ele tenta de novo, perde de novo a bola fica com o Paulo Henrique Ganso. Quem vai dar o combate é o Léo Pereira vai seco na jogada, o Paulo Henrique Ganso faz um belíssimo passe de calcanhar, bota ali o atacante lá do Fluminense na ponta, né, para cima da zaga do Flamengo. A lateral, o ataque pela lateral esquerda do Flamengo, não tinha ninguém ali da função. Léo Pereira avançou para fazer o combate no Ganso, né? E ficou ali aquele lado esquerdo totalmente desguarnecido. O Ayrton Lucas também estava lá na frente, não apareceu nesta jogada. E aí o jogador do Fluminense faz o cruzamento na área ali, o Lima faz o gol para o Fluminense aos 5 minutos, mais ou menos, 4, 5 minutos do segundo tempo. O Wesley tenta fechar, mas não consegue, aí o Fluminense faz 1-0, uma belíssima jogada do Paulo Henrique Ganso. Na sequência da jogada, mais um gol do Fluminense, aos 15 minutos de jogo aí, Fluminense mantendo a pressão em cima do Flamengo. Flamengo aí que passou vários dias aí treinando na data FIFA, é verdade que sem os seus 4 jogadores de meio de campo, mas uma partida muito abaixo, uma partida que não condiz com aquilo que o Flamengo jogou nos 2 primeiros jogos no comando do Felipe Luiz. Então já fica uma preocupação também do torcedor, na capacidade técnica, é claro, do treinador. São pouquíssimos jogos, mas você tem um longo prazo de treinamento e apresenta um futebol pior do que o que vinha acontecendo nos outros jogos. E aí o Fluminense, em mais uma belíssima jogada também do Paulo Henrique Ganso, o Léo Pereira mais uma vez fazendo a marcação no Paulo Henrique Ganso, a bola mais uma vez na lateral esquerda do Flamengo, e o Ayrton Lucas não estava na jogada. Quem estava fazendo a marcação do lado esquerdo era o Léo Pereira em cima do Paulo Henrique Ganso. E aí ele dá uma belíssima bola para o Martinelli. Martinelli olha para a área, vê o John Arias chegando, né? O Arias chegando. E aí o Arias, que para mim é o melhor jogador da equipe do Fluminense. Claro que hoje o melhor foi o Ganso, mas em termos gerais, o Arias aí para mim é o grande destaque da equipe. Foi lá e conseguiu fazer o gol, 2-0 para o Fluminense ali, 14 para 15 minutos do segundo tempo. E aí o Flamengo é um time que aparentemente, quando leva gols, a equipe se desestabiliza totalmente. Você já via já no semblante dos jogadores a entrega, né?
entregando os pontos. A equipe não conseguiu mais desempenhar um bom futebol, principalmente a partir do primeiro gol. Mas principalmente a partir do segundo gol, né? Porque, tipo, não deu tempo nem de reação do primeiro para o segundo gol. Já foi um gol em cima do outro e a equipe totalmente entregue à equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense soube explorar essa fraqueza do Flamengo, conseguindo fazer um gol em cima do outro. E aí o Flamengo errando muitos passes simples. Bruno Henrique, Alcaraz errou muitos passes. Às vezes ele ia sair para jogada de contra-ataque, errava passes. Então a equipe começou a ficar totalmente bagunçada. O Léo Ortiz foi muito mal no meio de campo, foi um jogador praticamente nulo. A zaga, a dupla de zaga, o Léo Pereira, para mim, foi muito mal na partida, até porque ele participa aí das 2 jogadas de gol, né? É ele que dá o combate ao Ganso. É claro que ele estava fazendo a cobertura ali que deveria ser do Ayrton Lucas. Então, uma dupla de zaga aí que não passou confiança, não transmitiu confiança em momento algum. Um péssimo jogo do Flamengo. E aí a gente tem que falar de toda a partida, né? Fazer aqui essa análise aqui, uma análise mais com a cabeça mais quente aí sobre o primeiro tempo. O Flamengo começou o jogo, né, naquela trocação esperada de clássico, né? Um jogo mais truncado, um jogo mais pegado no começo e no início do primeiro tempo. As duas equipes ali errando bastante e tal. Os primeiros minutos não teve muitas emoções, mas aí a partir lá dos 25 minutos mais ou menos, o Flamengo começou a impor o seu futebol, mas não conseguiu transformar as suas jogadas em gol. Até antes disso, o Flamengo tinha uma boa jogada com uma tabelinha ali meio que sem querer do Bruno Henrique com o Gabigol. O Bruno Henrique dá um passe para o Gabigol, a bola meio que bate nele, volta para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai bater chapado. E aí, um problema desse Flamengo também, que é as finalizações. Essa bola aí, cara, o Bruno Henrique bateu chapado, muito fraco, foi um recuo para o goleiro Fábio. Ali poderia ser 1-0 para o Flamengo se o jogador Bruno Henrique tivesse chutado com força. Mas aí o Flamengo, né, como eu falei, a partir dos 25 minutos, também teve, antes dos 25, teve o chute do Alcaraz de fora de área, né? Ele chutou com a perna direita, trouxe para a perna direita da entrada da grande área. O Fábio ficou dando aquele golpe de vista, né? Esperava que a bola fosse para fora. A bola acabou batendo na trave, bateu no Fábio e ali poderia ter sido um gol. Mais uma jogada que o Flamengo teve no primeiro tempo, né? O Gabigol ficava muitas vezes mal posicionado, ficava muitas vezes em posição de impedimento, atrapalhando as jogadas. Às vezes o Wesley recebia a bola, o Alcaraz, ou um jogador de meio como o próprio Matheus Gonçalves recebia as bolas, e quando olhava para frente para tocar para o Gabigol para dar sequência na jogada, o Gabigol sempre impedido, e aí matava todas as jogadas de ataque do Flamengo. E aí ficou bastante complicado, tá, galera? Teve aquela jogada também, né, acho que foi o Alan, ou foi o Alan ou foi o Matheus Gonçalves. Na transmissão falaram que foi o Alan. O Alan deu um passe para o Wesley. O Wesley fez um belo cruzamento ali e o Gabigol chega totalmente atrasado na jogada. Se o Gabigol estivesse em forma ali, assim, a gente fala em forma, mas em forma de que ele estivesse naquelas condições que a gente já viu dele 2019, 2020, 2021, até 2022, né? Se ele tivesse naquelas condições ali, ele com certeza teria chegado nesta bola e teria feito um gol ali para o Flamengo. Foi uma oportunidade desperdiçada pelo Gabigol. Depois teve outros lances, né? O Flamengo, uma pressão total ali a partir dos 30 minutos, 31, 32, 33. Flamengo, várias jogadas de ataque, aquele mais no estilo de abafa, né? Bolas de escanteio, de cruzamentos que chegavam na área, rebatia e tal. Matheus Gonçalves, numa dessas, né? Chutou, a bola rebateu, o Léo Ortiz chutou também. Então foram alguns lances aí que tiveram no primeiro tempo e, como eu já falei, né? Teve o pênalti ali.
um pênalti bastante polêmico. O jogador do Fluminense, ele dobra a perna ali claramente, mas há o contato sim do Léo Pereira. Então o Rafael Claus decidiu marcar o pênalti. E aí, como eu falei, né, o Paulo Henrique Ganso, na minha opinião, como o Rossi é um pegador de pênaltis, né, o Paulo Henrique Ganso, como ele vai bem devagar para bater na bola, o Rossi decide esperar a batida e não escolher canto. Então, como o Paulo Henrique Ganso foi bem devagar na jogada, o Rossi conseguiu aí fazer a defesa, porque a bola não foi com muita força e também não foi muito no canto, o que facilitou aí a defesa, mérito para o goleiro rubro-negro, tá, galera? E aí foi o que despertou o Paulo Henrique Ganso para o segundo tempo. O segundo tempo aí até os 20 minutos, só foi preciso isso, o Fluminense jogar bola durante aí o finalzinho do primeiro tempo, e durante 15, 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense foi lá e decidiu o jogo. Depois disso, o Flamengo ficou bastante nervoso, como eu falei, errando bastante passes. E aqui a gente tem que destacar algumas atuações de alguns jogadores, principalmente de Bruno Henrique e de Gabigol. 2 jogadores aí que foram muito ruins na partida. Bruno Henrique sempre entrando na pilha dos jogadores do Fluminense, batendo boca direto, arrumando confusão e tal, esquecendo de jogar bola. Eu falei que ele teve essa oportunidade lá no primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol. Então, nesses momentos, jogos de clássicos, os jogadores têm que ter um mental mais forte, não devem deixar se abalar. É uma estratégia sempre dos adversários. E o Gabigol, para mim, é um jogador nulo totalmente no jogo, inclusive até atrapalhou algumas jogadas, porque o Flamengo ia dar sequência nas jogadas de ataque e ele se colocava em posição de impedimento, impedindo que o Flamengo progredisse na jogada, até porque ele é a referência do ataque. E hoje ele até a gente elogiou nos 2 primeiros jogos que o Gabigol ficou bastante fixo no ataque do Flamengo, e neste jogo não foi isso que aconteceu. O Gabigol veio até muitas vezes buscar a bola no meio de campo sem necessidade nenhuma, tá, galera? E aí o Léo Ortiz também muito mal na partida, um jogador também que não apresentou um bom futebol. Tudo aquilo que eu falei no pré-jogo aí, quem acompanhou o pré-jogo, da estratégia do Flamengo, de explorar os lados do Fluminense, já que o Fluminense é uma equipe que ia vir bastante compactada, com 2 linhas de 4. O Flamengo não soube explorar melhor os corredores. Até no primeiro tempo tentou explorar, principalmente pelo lado direito, com a dupla Wesley e Matheus Gonçalves, mas não conseguiu fazer aquele balanço de jogo, que seria o balanço de jogo. Como a equipe do Fluminense ela joga bastante compacta, se você está do lado direito, você tá com a bola do lado direito, você vira a bola para o lado esquerdo e balança a defesa adversária, fazendo com que ela possa se espaçar e aí abrir os espaços. O Flamengo não fez isso no jogo. O Flamengo forçou totalmente o jogo pelo lado direito, com o Matheus Gonçalves e com o Wesley. Teve sim boas jogadas, mas aí o Flamengo vem com esse problema também de outros tempos, que é uma equipe que às vezes até cria algumas jogadas, mas não consegue concluir em gol. Até no próprio segundo tempo mesmo, depois de estar perdendo por 2-0, teve o escanteio lá, a bola, Léo Pereira sozinho para cabecear, não conseguiu se posicionar bem para fazer a cabeçada, perdeu um gol. Uma outra bola, a zaga do Fluminense deu uma baita de uma bobeada dentro da área. O Gonzalo Plata roubou a bola. Poderia ter diminuído o placar, ter feito um 2-1, incendiado o jogo, já era no final ali. E ali você vê que os jogadores, não sei se é psicológico, não sei o que é, não conseguem finalizar as jogadas, não conseguem concluir com um gol. E aí mostra também, né, a falta que faz nos jogadores que estavam jogando, no caso, principalmente o Pedro, e aí também o Pedro, o Cebolinha e o Luiz Araújo, que eram jogadores que participavam bastante do momento do gol, ou seja, de fazer gols. Principalmente o Pedro, com a sua frieza de centroavante, que fez bastante gols aí durante a temporada.
E aqui fica a nossa preocupação. Eu vou também, assim, antes de falar disso, eu queria destacar a boa partida do Wesley. Me impressionou bastante a boa partida dele. Foi um oásis ali nesse deserto hoje que foi o Flamengo, né? Foi o único jogador para mim que se destacou. O Matheus Gonçalves até tentou, mas ainda é muito jovem também, tem pouca minutagem. O Wesley tem muito mais minutagem, apesar de ser jovem, né? Então o Matheus Gonçalves às vezes tomava decisões erradas e acabava, né, não dando continuidade nas jogadas, mas também foi um dos destaques. E também eu falei do Bruno Henrique, falei do Gabigol. Eu acho que o Alcaraz também tá devendo bastante, tá? O jogador errou muitos passes simples. Ele queria forçar algumas jogadas. Por exemplo, no primeiro tempo, teve uma jogada que ele recebe no meio de campo, que ele vai fazer a jogada para o Bruno Henrique centralizar para fazer o contra-ataque. Ele toca numa posição que só tinha jogadores do Fluminense. Então ele teve várias tomadas de decisões erradas que prejudicaram o Flamengo. E aí não adianta ficar colocando culpa em jogadores por histórico de estarem jogando ruim. Por exemplo, o Alan. O Alan aí nessa partida jogou até ok, tá, galera? Não vale isso de falar, perdeu porque estava com o Alan em campo. Na minha opinião, não comprometeu. Outros jogadores foram muito piores. Ayrton Lucas, horrível em campo. Os dois gols saem pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. E em nenhum dos dois gols você vê o Ayrton Lucas defendendo do lado esquerdo do Flamengo. Não sei se isso é posicionamento de treino, porque nas duas jogadas quem deu o combate no Paulo Henrique Ganso foi o Léo Pereira. Então a gente não sabe se era uma perseguição ao Paulo Henrique Ganso do Léo Pereira, que foi treinada pelo Felipe Luiz, mas eu acredito que não. Ou se foi realmente um mau comportamento do jogador em campo, um mau posicionamento do Ayrton Lucas aí, outro jogador que fez uma péssima partida. E eu nem vou falar aqui dos jogadores que entraram, né? Jogadores que entraram aí, Arrascaeta, não fez praticamente nada em campo. Gonzalo Plata perdeu este gol que eu falei, roubou a bola lá e beleza, mas não fez nada. Lohan ali entrou também, não contribuiu praticamente nada. Michael até tentou algumas jogadas, mas o Michael é aquele jogador que precisa também de um jogador, de um atacante para poder concluir as suas jogadas. Ele é um jogador driblador. Geralmente ele é esse jogador que quebra a linha com uns dribles e aí ele procura ou finalizar para o gol ou distribuir essa bola para um outro atacante. Quando ele via, estava lá o Gabigol e o Gabigol não conseguiu jogar aí uma boa partida, como eu já falei, tá, galera? Então fica também agora falando da projeção para o jogo contra o Corinthians, fica essa preocupação, né? Como é que o Flamengo vai reagir a esta derrota? Eu espero que a equipe não se abale com esta derrota, possa virar a chave e fazer um jogo totalmente diferente contra o Corinthians lá na Arena Neoquímica. O Corinthians, até onde eu tinha visto, aí estava ganhando de 5-2 do Atlético Paranaense. Então é uma equipe que vai vir bastante motivada para o jogo e até pelo jogo de bastidores aí que o Flamengo vem travando com o Corinthians, com essa questão do Hugo Souza. Então eles vão vir com o sangue nos olhos aí contra o Flamengo. E o Flamengo, eu acho que a equipe do Corinthians é uma equipe melhor do que essa equipe aí do Fluminense. Então o Flamengo tem que abrir o olho, fica a preocupação, já é um ponto de interrogação, primeiro ponto de interrogação aí para o Felipe Luiz. É claro que agora ele vai ter os 4 jogadores de meio de campo, os titulares, né? O De La Cruz, o Gerson, a Arrascaeta e o Pulgar são jogadores fundamentais neste esquema e eu espero que ele volte com o Léo Ortiz para a zaga e não com o Fabrício Bruno, porque o Léo Ortiz hoje no meio de campo foi bastante mal, tá, galera? Então isso é a expectativa que fica, que a equipe possa virar a chave. Brasileiro já acabou, só pode brigar agora pelo G4 e tem que ficar de olho nisso também, porque o São Paulo encostou no Flamengo. O Flamengo tem 51 pontos e o São Paulo... O Flamengo tem 51 pontos e o São Paulo tem 50 pontos. Está encostando no Flamengo no G4. O Flamengo tem que garantir pelo menos o G4, porque não dá para confiar que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, tá, galera?
Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, beleza. Mas se não for, se o Flamengo perder aí, Deus me livre aí, né? Para o Corinthians no final de semana ou perder na final, né? Vamos bater na madeira aqui, Deus nos livre. Mas é o que pode... Não, você não pode contar, né? Com o que não é realidade. Então a realidade do Flamengo no momento é essa. Tem que jogar um futebol totalmente diferente. A data FIFA, a gente esperava uma evolução do time e o time só regrediu, tá, galera? Aquelas imagens lá dos treinos, eu até passei aqui no canal as imagens, todo mundo feliz, se divertindo e tal, mas em campo se viu uma equipe que se abalou com o primeiro gol tomado e principalmente depois do segundo gol tomado, a equipe se abalou bastante, tá, galera? Então fica esta preocupação para a sequência. E aí, o que é que vocês acharam da partida? Eu espero ter falado aqui tudo o que eu pensei em falar aqui no calor do final do jogo. O jogo acabou agora. Eu vou só upar aqui o vídeo para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da partida, da atuação dos jogadores, da escalação do Felipe Luiz, se ele fez certo, né, na sua escalação, nas suas escolhas. Eu falei que haveria surpresa no vídeo do pré-jogo, eu falei que haveriam surpresas nesta partida, e foi isso que aconteceu, né? Houveram aí surpresas como o Matheus Gonçalves, eu já cantei a pedra lá no vídeo do pré-jogo. Então foi uma partida aí horrível do Flamengo. Eu espero que isso não se repita na Arena Neoquímica contra o Corinthians, já que para mim é a única competição que sobrou agora para o Flamengo neste ano. Mais um ano terrível do Flamengo, um ano aí que vai se repetindo, o ano de 2023. Eu não coloco Carioca aí como título para a temporada para uma equipe como o Flamengo. É um título ali, beleza, tal, mas não é um título para você engrandecer o clube, tá, galera? O Flamengo tem que jogar muito mais, a equipe tem que ter mais empenho e tem que ter cabeça para quando tomar um gol, saber ter a resiliência, né? E saber recuperar o jogo, tá? Então deixa aí nos comentários as suas opiniões, o que vocês acham disso, né? Do Felipe Luiz, dos jogadores, etc. E aí vamos seguindo aí agora só com a Copa do Brasil, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, se inscreva aí no canal, tá, galera? É muito importante a sua inscrição, o seu like também para recomendar para outras pessoas. Se você for torcedor anti-rubro-negro também, deixa aí o seu like, que eu sei que vocês gostam de vir aqui, principalmente quando o Flamengo perde, tá? Mas é isso, faz parte do jogo. Estamos aqui botando a cara na vitória ou na derrota e a gente espera melhora desta equipe, e a projeção aí que fica neste momento não é muito boa, tá? Então eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!